te relembrar do seu principal sonho: fazer a diferença onde quer que você esteja. E aí, conseguiu? Eu te digo que ninguém imaginaria que a filha de um caminhoneiro, como a dona de casa, poderia chegar nesse lugar e dizer: sim, eu consegui. Sim, foi possível. Mas venho te lembrar que agora essa jornada não termina aqui. Virão outros ciclos. E você vai precisar partir desse lugar, ir para outros lugares, encontrar outras pessoas. Mas eu quero, com essa carta, te relembrar, para que você nunca esqueça, que o seu grande sonho sempre será fazer a diferença onde quer que você esteja. Aline Miguel, que a força esteja com você. Oi, Mário, como estamos por aí? Espero te encontrar bem e que a vida tenha caminhado bastante na direção que você tanto deseja, desde o dia em que escreveu esta carta. Por aqui os dias têm sido bastante turbulentos e ainda cheios de incertezas. Mesmo assim, ainda tem sido possível não desistir de tirar algum aprendizado de cada experiência vivida, por mais complexa que ela esteja sendo. Espero que ao lembrar desse ponto da sua história, consiga tirar outros ainda mais engrandecedores. Penso que essas incertezas talvez sejam realmente uma das poucas certezas que temos até o momento. Mesmo assim, seguimos em jornada. E ao mesmo tempo que isso pode ser esclarecedor de muita coisa, parece também ser amedrontador por não saber o que passou daqui até aí, para poder nos preparar melhor para esse caminho. Falando em incertezas, queria lembrar você de algo que disse um dia em uma conversa de estrada, indo para o ensaio, caso você tenha esquecido ou até mudado de ideia. Era mais ou menos assim: por mais agitado que eu sou, ou que eu possa parecer, ainda assim não tenho pressa em buscar as coisas e quero conquistar, tendo sempre possibilidade de ponderar o contexto em que eu estou no momento, para ser o mais justo e saudável comigo mesmo. Naquele momento, você também não tinha muita certeza se isso se aplicava a todas as esferas da sua vida. Mesmo assim, se sentiu confiante de que seus planos precisavam ganhar força, consistência, volume e tempo para crescerem, se nutrirem, florirem e gerar frutos a serem colhidos por si mesmo. Mas e aí? Você ainda acredita nesse ponto de vista? Você tem ainda buscado compreender que as coisas pelas quais você busca conquistar demandam esse tempo e cuidado consigo mesmo e com o terreno à sua volta? Tem se percebido nas várias esferas que envolvem essa jornada? Penso que ter clareza é importante para se perceber caminhando no desejo de conquistar coisas novas e entendendo também que essa trajetória não termina em um ponto. Você vai ler, está lendo e leu essa carta diante de muitas pessoas, sabendo que seria ouvido e em um desses vários confusos pensamentos. E mesmo assim se propôs a conversar, perguntar, duvidar e buscar responder várias incertezas sobre a vida. Se eu puder te dar uma dica, de igual para igual, continue duvidando, fazendo perguntas e tendo curiosidade sobre as coisas. Busque perceber como você está, do que precisa, o que está sentindo. Não se esqueça de perceber que está ao seu lado, quem está ao seu lado e em que direção quer caminhar agora. Espero que possa entender, depois da distância entre o agora aí e o agora aqui, o que você quis dizer e se fazer lembrar com essa carta. Não esquece de tomar água. Um abraçaço, Mário Leonardo. Meu nome é Mário Leonardo, Aline Miguel aqui do meu lado. Yes. Conheço algumas pessoas aqui, né? E vamos conhecer nossa equipe que está junto com a gente também aqui. Vem cá rapidinho para se apresentarem. Gente, boa tarde.
Eu sou Isis Donato, já trabalho com os adolescentes, tenho uns 12 anos. E eu fico muito feliz de ver uma galerinha da CDL aqui, que foi onde eu comecei o meu primeiro contato com essa turma. Então, assim, que vocês aproveitem, que vocês tirem muito, muito aprendizado desse momento de hoje à tarde, né? Prazer. Oi pessoal, eu sou a Cirlândia, também trabalho com adolescentes na esfera escolar, sou coordenadora pedagógica de uma escola privada aqui em Uberlândia. É um prazer estar aqui com vocês e dica por dica, já escutei tomar água, já escutei se preserve, eu deixo uma dica valiosa também, nunca duvide de você mesmo. Boa tarde, eu sou Igor, trabalho com jovens, né? Minha área de formação, eu sou da psicologia, meu foco é a psicologia do esporte, então estou aqui também para poder colaborar com vocês, mas é muito legal ver essa turminha toda junta aqui, bacana. Alguém já deve ter feito assim, você sabe qual que é o sentido da vida? Alguém? Gente, ninguém se perguntou quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é possível. Você sabe a resposta, né, Anjinho? Não? Quem já se perguntou em algum momento, não precisa responder, que eu sei que todo mundo já se perguntou, mas pensem aí rapidinho, qual momento você pensou, cara, que sentido isso aqui tem? Por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo aqui agora, né? E aí, gente, isso eu acho que é inerente ao ser humano. Você está vivo, meu amigo, uma hora ou outra você vai se perguntar, por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci nos Estados Unidos? Por que eu não nasci na barriga de alguém muito famoso e com uma grana, ao invés de, sei lá? Ou por que eu não sou herdeira? Por que eu não nasci herdeiro, né? Exatamente. Isso são alguns exemplos do que várias perguntas que às vezes a gente se faz e que muitas das vezes não se tem uma resposta concreta, né? Como do ovo e da galinha. O que você acha, Isis? Ovo ou a galinha? O ovo? Mas o ovo vem de como? Antes coelhos e agora galinhas, vai passando, evolutivo. Eis aqui um ovo. Calcificação. E aí o nosso ovo hoje é o sentido da vida. Eu vou pedir para você me explicar isso, que nem eu agora. Você não entendeu? Ó, imagina, fez esse ovo, fez a pergunta. E aí, qual que é o sentido da vida para você? Qual que é o sentido da vida para você? Por que você está vivo? Por que você acorda de manhã? Por que você vai dormir pensando o que você tem que fazer amanhã? Por que você está trabalhando aí como jovem aprendiz, juntando dinheiro para comprar o PlayStation lá, no final? E gasta tudo com outro celular, em vez de comprar o Play? Ou às vezes nem com celular, né? E às vezes a gente se encontra perdido. E aí tem um vídeo, se vocês prestaram atenção na palestra hoje, do Alfredo Gomes, ele fala da Lucilena Galvão. E ele fala... e aí me lembra um vídeo que eu assisti dela, que eu queria muito trazer isso. Eu falei pro Mário, e eu falei, vou fazer de alguma forma para chegar nesse vídeo, e eu cheguei. Bom, são muitas perguntas, e às vezes a gente se sente um pouco meio perdido, né? Tipo, poxa, para onde eu começo? Bom, e aí num vídeo de um podcast, perguntaram para ela como que lida com a sensação do perdido. E aí ela contou uma história para entender o que é essa sensação do perdido. Vamos imaginar essa história. Vocês, agora, lindos, inteligentes, espertos, com bolsas novas, querem visitar seu amigo ou sua amiga, seu crush, sua crush. E aí, você decidiu ir de pé 2, tá andando. Em determinado momento, você olha, poxa, eu me perdi.
Você tentando se localizar, mandou uma mensagem para o seu amigo, ligou para ele. E aí ele disse assim... O que ele disse? Qual que é a primeira pergunta dele? Para você? Onde você está? E aí a gente começa a pensar. Que aí quando ela falou isso, eu chego a arrepiar. A sensação do perdido começa quando a gente não entende aonde a gente está. E aí ela pergunta, ele vai perguntar aonde você está. Você vai falar, aonde você quer ir? Ao seu amigo. Então são as duas coisas importantíssimas para a gente pensar. Aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. E é por isso que às vezes a gente se sente perdido em tantas perguntas. E talvez seja por isso que seja tão difícil responder qual que é o sentido da vida. Se você não sabe qual realmente o caminho que você vai trilhar. E se não tiver internet, hein? Para mandar mensagem? E se a rede de telefone estiver fora? Como que a gente faz para se orientar? Essa pergunta é o que a gente vai responder ao longo de hoje. Eu arrasei, né? Pode falar. Foi bom, foi muito boa. Muito bom. Luiz Helena Galvão, gente, depois pesquisa. Eu não sei o título do vídeo, mas vai aparecer para vocês lá. A gente então queria propor que a oficina pudesse ser uma tarde de constantes perguntas e talvez de algumas respostas. A gente não tem muito a intenção de sair daqui com coisas muito esclarecidas, mas de sair também se perguntando ou tendo de alguma forma novos caminhos para a gente poder trilhar, para a gente poder caminhar aí num possível sentido, se é que a gente vai encontrar ele em algum momento, né? Acho que muito do que eu recebi da carta tem a ver com isso. Que talvez uma das maiores certezas que a gente tem é que as coisas são muito incertas. Que a gente não vai saber muito o que vem no dia de amanhã, o que vem daqui 5 dias, daqui 1 ano, daqui 5, 10, não é mesmo? E aí para isso, a proposta da oficina é que a gente possa passar então por essa mandala que está aqui e também nas mesas de vocês, de maneira a fazer perguntas já propriamente ditas de cada uma das dimensões que vocês podem ver aí nos papéis que vocês receberam. E aí o intuito é que a gente possa então fazer uma busca, se perguntar, conversar entre vocês nas mesas, conversar uns com os outros aqui na oficina e tentar tirar ou novas perguntas ou quem sabe algumas respostas no fim do dia, tá bom? Virtudes são essas qualidades que vocês, ao longo da vida, constroem para sustentar aquilo que vocês querem. E aperfeiçoam. E aí acrescento mais. A virtude também, nesse viés, é aquilo que a gente coloca para o bem. O bem no sentido assim, não é o bem e o mal, não é isso. Ao bem, ao seu bem-estar, da sua família, da sociedade, do local que você está inserido. Como que você aplica essa virtude? Por exemplo, falaram que o Mário é comunicativo. Como que ele aplica a virtude da comunicação para o bem-estar dele, da família, do profissional, do país, do planeta? Hoje se falou muito do planeta, né? Dos impactos da ação humana. Só que os impactos da ação humana, eles não são só negativos. Eles podem e devem ser positivos. E esses impactos passam pelo exercício das virtudes individuais. A gente está então buscando aí esse caminho de entender as suas aptidões, numa segunda camada as suas virtudes, numa próxima o propósito, para que a gente possa então se localizar desta forma aqui, no sentido da vida, entendendo tudo isso. Como que eu vou então me reconhecer enquanto indivíduo, enquanto pessoa, consequentemente eu vou entender as minhas aptidões, as minhas predisposições. Dentro disso, a gente vai buscando também entender o que a gente tem de virtude ou de qualidade, será que eu posso dizer esse nome? E ainda disso, e após isso, reconhecer então quais seriam essas aptidões, esses caminhos, esses propósitos.
para daí, quem sabe, a gente se sentir realizado, ou buscar essa realização enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E isso, assim, eu acho que é uma busca que ela vai ao longo da vida em diversas instâncias, diversos lugares por onde a gente passa, no que a gente escolhe, no que a gente deseja. E aí, então, já seguindo direto para essa mandala aqui, que é a que está aí com vocês nas mesas, a gente vai, então, agora propor uma dinâmica que busca perguntar coisas para vocês mesmos e que vocês possam conversar aí entre vocês a partir de cada uma dessas dimensões aqui, que são 7 dimensões vindas de um artigo que foi publicado no primeiro seminário anterior, há 2 anos atrás, o primeiro seminário, estamos no terceiro, pelo Marco Aurélio Querubim, com a pergunta já no título: virtudes a serviço de quê? E aí, nesse artigo, que depois a gente disponibiliza para vocês o acesso, ele vai tentar, então, responder algumas dessas dúvidas, perguntas que ele tem sobre a própria existência e sobre a relação dele com as pessoas, com o planeta, e propõe ainda, então, percorrer esse caminho aqui, para a gente tentar, às vezes, responder ou se perguntar ainda mais, tá bom? Queria, então, explicar como que vai funcionar essa dinâmica. Vocês têm mais uma vez aí as mandalas na mesa. Elas são para vocês poderem usar de rascunho, de anotações, pensamentos, coisas individuais que vocês queiram ter aí registradas ao longo de cada rodada. Cada dimensão aqui é uma rodada com algumas perguntas que a gente vai distribuir daqui a pouco para vocês. Vão ser mais ou menos 5 a 6 perguntas. Vocês podem escolher ler elas de uma vez só na mesa, ou vocês podem ir colocando elas aos poucos enquanto a conversa vai seguindo, tá bom? A gente vai ter um tempo igual para cada uma das dimensões, e a gente gostaria que cada mesa, vocês aqui estão em 10 mesas, cada uma das 10 mesas pudesse, ao final de cada rodada, colocar uma síntese, um resumo do que vocês puderam conversar, quem sabe concluir em cada dimensão. Esse resumo ele vai ser colocado em um post-it que a gente vai entregar para vocês daqui a pouco aqui. Então, sei lá, começamos com dimensão natural. Rolou a roda de conversa de vocês com as perguntas, fez a síntese, traz para a gente uma síntese aqui. Cada mesa vai ter a sua. E assim segue sucessivamente em cada uma das dimensões. Uma coisa importante, que aí eu disse que a gente podia se movimentar de alguma forma. Ao final de cada dimensão, uma pessoa de cada mesa vai trocar de mesa. Um exemplo. Aqui a gente começou com a dimensão natural, vocês conversaram. A hora que levantar para pegar o post-it e colar aqui, já pega as próximas cartas e já vai para a próxima mesa. Alguém daqui então vai para a próxima, daqui para a próxima e assim por diante. E ao final de cada dimensão, uma nova pessoa troca de mesa. A gente vai acabar rodando por todas as mesas, se eu não estiver enganado. Ou não. Não, na verdade não. São 7 dimensões e 10 mesas. Mas a ideia é que a gente possa encontrar novos pontos de vista, novas maneiras de pensar sobre essas dimensões e essas perguntas que vão chegar para vocês. Tá bom? Eu, a Aline, os meninos, as meninas vão estar aqui para dar um suporte para vocês. Mas não é nossa intenção responder algo. A gente também está a fim de provocar mais perguntas e poder se perguntar mesmo, se questionar sobre cada uma das dimensões. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida até então? Podemos seguir? A gente vai começar então, aqui já é o modelo que está aí com vocês. A gente vai começar então pela dimensão natural. Aqui já tem um trechinho para a gente do próprio artigo, que de alguma forma ele resume, e caso alguém tenha alguma dúvida do que é a dimensão, é só dar uma olhadinha lá, que ele vai estar de alguma forma também lembrando vocês do que a gente está falando nesse momento, tá bom? O trecho em questão é: corpo e mente constituem nosso veículo, essa interface sensorial, cognitiva e autônoma, por meio da qual existimos, agimos e interagimos com o mundo enquanto somos portadores da vida. A dimensão natural, ela busca então compreender você enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto matéria e enquanto pensamento. Tá bom? A gente vai distribuir as cartas, eu espero que vocês possam ter um ótimo bate-papo.